Boa tarde. A lição de hoje é sobre a ideia, como o mundo foi transformado e como o mundo está se manifestando. Tudo começou na base de uma ideia. Uma ideia, quando internalizada ou mantida de forma repetitiva e constante na nossa mente, ela nos fornece uma determinada imagem. Isso acontece aqui. Podemos ver, esta aqui é a dualidade da nossa mente. A nossa mente está separada entre o consciente e o subconsciente, ou a pensante e a não pensante. Essa mente não pensante é a mente que determina tudo o que nós fazemos. Os nossos hábitos estão aqui. E alguns estudiosos dizem que, na verdade, a parte real do nosso coração está aqui. Este contém todo o nosso DNA, controla o batimento dos nossos corações, controla o que nós manifestamos, controla o que nós conseguimos e deixamos de conseguir. Então, tudo que nós aprendemos quando éramos crianças, tudo está aqui guardado na mente subconsciente, podendo ou não recuperar a informação, mas ela está lá. Então, quando você tem uma ideia é criada na nossa consciência, a partir de coisas que já sabíamos. Não é? Então, o mundo, tudo que surgiu hoje, surgiu a partir de algo que já existia. Nós criamos a ideia a partir de algo que já existe. Então, por exemplo, a criação do primeiro carro surgiu a partir do quê? Porque as pessoas viam que o transporte usando a força animal. Então, a partir daquela visão, ele decidiu que ele poderia criar um transporte que não precisasse da força animal, que andasse por si mesmo. Então, foi daí que surgiu a ideia da criação do carro, a partir de algo que já existia. Então, ele antes só tinha uma ideia. Não sabia como colocar o motor, não sabia se como ia colocar o motor ou como o motor ia funcionar, mas ele tinha uma ideia. Então, essa ideia, quando mantida na nossa mente e internalizada, mantida de forma constante, então, nos transmite uma imagem. E essa imagem vem daqui, a nossa mente subconsciente. Ela sabe de tudo, está conectada a tudo que acontece no mundo, toda informação, tudo, até o que há dentro do computador, nós podemos acessá-lo através da nossa mente subconsciente. Então, ela é universal, ela está conectada com todos. Quando você às vezes sente de repente sente que irá encontrar alguém, na verdade, isso é a sua mente subconsciente que está te mandando informação. Há uma pessoa espiritual, uma pessoa super conectada com a nossa mente subconsciente. Então, quando ela está conectada, isso fica aberto. A maioria das informações espirituais e mundiais podem lhe chegar a qualquer momento, diferente de muitos de nós, que a nossa mente está fechada. Então, dificilmente nos chegam sonhos verdadeiros, porque a nossa mente está fechada. Mas uma pessoa que cultiva a sua mente, procura se internalizar, abre janelas. Então, alguns têm sonhos verdadeiros, sonham coisas que acontecem da mesma forma como eles sonharam. Foi por causa do contato que eles têm com essa outra parte da mente, que eles ligam diretamente ao Criador. Então, todo o conhecimento, tudo que existe, está aqui. Tudo que irá existir está aqui, todo o passado está aqui, nós podemos acessar a partir daqui, mantendo uma ideia constante. E quando você mantém uma ideia constante, os estudiosos dizem que o simples pensar é uma oração. Porque quando você pensa constantemente numa determinada coisa ou em conseguir uma coisa, aquilo depois se manifesta no teu mundo, não é? Então, ficando muito tempo tentando se conectar ou se internalizando, aquilo acaba se tornando, não é? Tipo, a parte subconsciente acaba se tornando, se juntando ou liberando algumas janelas na tua consciência. Então, você se torna mais espiritual, você pode ter visão, pode ter algumas visões. Você pode ser uma pessoa, tipo,
totalmente confiante, se tornar uma pessoa totalmente confiante, porque quanto mais você se internaliza, mais consciência você ganha. É que nem uma pessoa que tenta, quando você começa a estudar física, de uma forma constante e tipo, quando aquilo te atrai, né? Você faz de uma maneira que você goste, você se internaliza, faz aquilo, então você adquire mais consciência do que aquela que você estudar somente para passar. Você ganha mais consciência sobre a física, sobre a natureza, e a tua maneira de entender passa a ser outra, você ganha mais entendimento disso. Então, voltando, quando nós temos uma ideia, então quando internalizamos esta ideia de forma repetitiva, quando internalizamos, passa para a nossa mente subconsciente ou a nossa mente não pensante, e depois aqui é reenviada com imagens de como isso pode acontecer, não é? De como isso pode acontecer. Então, quando é enviada, quando você recebe uma imagem de como isso pode acontecer, você deve começar a andar, deve começar a fazer o que você pode fazer onde você está, para se aproximar daquela imagem, porque do momento que você recebe a imagem, quer dizer que aquilo já existe. O ser humano não pensa numa coisa que não existe, tudo que ele pensa ele pode conseguir. Então, quando a imagem surge, fica a saber que aquilo já está. Então, você só precisa andar atrás. E quando você vai atrás de conseguir aquela imagem, ela também vai ao teu encontro, juntando pessoas, circunstâncias e determinados pessoas, circunstâncias, até dinheiro. Essas pessoas e circunstâncias podem trazer dinheiro que é necessário para a realização daquela imagem. Isso, se você mantiver isso com firmeza e não desistindo e andando atrás da imagem. Então, é assim mesmo como as coisas acontecem no mundo. Tudo foi transformado. Cada novo prato que foi criado a partir de uma ideia que não tinha uma imagem, que não sabia como criar. Então, internalizando aquilo ou criando um desejo forte de querer realizar aquilo lhe trouxe uma imagem, e a partir daquela imagem ele criou aquele prato. Foi assim como tudo, a evolução aconteceu. Mas tudo isso partiu de algo que já existia. Então, vimos aquilo, criamos nova ideia e realizamos. Não é nada mágico, todos nós temos a capacidade de realizar, temos a capacidade de ir atrás, temos a capacidade de ser ricos. A questão é qual o esforço que nós estamos a implementar para nos tornarmos o que nós queremos. Todo esforço será realizado. Na minha religião, aprendemos, tem aqui, por exemplo, hoje não é de missionário cristianismo, mas falar um pouco da minha religião. Na minha religião tem aquilo que chamamos de rizq. Rizq é o sustento, incluindo a vida, o tempo de vida, chamamos de rizq. A comida que você conta, que você come, chamamos de rizq. O ar, chamamos de rizq. A água, chamamos de rizq. Tudo isso tem a ver com o nosso sustento. Então, quando o teu rizq acaba, nenhuma dessas coisas funciona. Você pode até ter comida na boca, mas depois aquela comida ali vai ser o quê? Vai ser cuspida. Ela não vai entrar, porque aquilo não faz parte do teu sustento. Então, o rizq é dividido de duas formas. Existe o rizq que Deus destina para ti. Então, esse rizq, ele vem para ti mesmo você sendo fraco, mesmo sendo coxo, mesmo não tendo a capacidade de ir atrás, ele vem atrás de ti. É que nem morte. Você não vai atrás de morte, a morte vem atrás de ti. E ele te apanha onde quer que você esteja. Não importa se você está dentro de um banco forte, ou uma caixa forte, ou que é protegido. A morte vem atrás de ti. Então, é esse chamado esse rizq. Então, tem outro aqui embaixo, chamado de justiça de Allah. Justiça de Deus. Então, quando você faz alguma coisa, ou se empenha para conseguir algo, então, Deus coloca aquela coisa ali na sua direção. Você deve se empenhar para conseguir um carro. Deus coloca o carro na sua direção. E esse carro só vem com o teu esforço. Quando você para de se esforçar, volta. É por isso que alguns desistiram cedo. Não porque eles não iam conseguir. Eles iam, mas eles voltaram no caminho. Isso aqui também estava. Esse caminho aqui tem processos, novas pessoas que você irá conseguir, novos desafios, momentos que parecerão impossíveis, não é? Impossíveis. E se você mantiver-se firme nesse passo, de certo que isso aqui chegará até ti.
Então esse aqui é chamado de justiça de Allah. Tudo que você se empenha para conseguir, você consegue. Aqui não há dúvidas. Aqui chegou porque já estava destinado. Aqui é por causa do seu empenho e do seu esforço. Então nós devemos nos esforçar, nós devemos lutar para criar